Sejam bem-vindos ao especial de 3.000 inscritos do canal. Hoje eu vou falar de Tekken 3, um jogo que revolucionou o mundo dos jogos de luta e que é sem sombra de dúvidas o que tem o maior valor sentimental pra mim. Mas primeiro, vamos voltar um pouquinho no tempo e falar sobre como foi a época logo antes do seu lançamento. Tekken 2 foi um grande sucesso nos fliperamas e no PlayStation, tendo vendido mais de 2 milhões de cópias e fazendo a franquia se tornar um dos carros-chefes do console da Sony. Seu sucesso e o de Virtua Fighter 2 influenciaram mais empresas a entrarem no mundo dos jogos de luta 3D, e alguns concorrentes de peso começaram a surgir, como Dead or Alive e Bloody Roar. Além disso, a própria Namco trouxe mais um jogo de luta 3D ao mercado, o Soul Edge, que já ganhou um vídeo aqui no canal. Já nos bastidores da Namco, houve uma grande mudança. O diretor dos dois primeiros Tekkens, Seiichi Ishii, saiu da empresa, e Tekken 3 foi feito sob a liderança de Masahiro Kimoto e Katsuhiro Harada, o que marcou a estreia de Harada como diretor da série. Apesar de não termos muitas informações detalhadas sobre o desenvolvimento de Tekken 3, algumas entrevistas mostram que o processo foi relativamente rápido, mesmo com todas as mudanças que ele teve em relação a Tekken 2. Tanto que no final de 1996, mesmo ano em que Tekken 2 saiu para consoles, já havia um protótipo jogável de Tekken 3. Alguns vídeos desse protótipo mostram que muitas coisas ainda seriam melhoradas, como os modelos dos personagens, animações e efeitos visuais. Em março de 1997, Tekken 3 chegou aos fliperamas e seu sucesso foi imediato, o que fez ele virar um dos jogos mais aguardados do PlayStation. Um ano depois, a versão de PlayStation foi lançada e ela foi de longe a versão mais popular do jogo. Para entender por que Tekken 3 deu certo logo de cara, vamos falar sobre os avanços que ele trouxe em relação a seus antecessores, começando pelo gameplay. A maior novidade de Tekken 3 foi a implementação de sidesteps para todos os personagens, usando um comando que é uma evolução dos sidesteps introduzidos em Soul Edge. Enquanto no Soul Edge os sidesteps são feitos apertando 2 vezes para baixo ou para baixo e para cima, no Tekken 3 basta um leve toque para baixo ou para cima, sendo necessário segurar a direção para agachar ou pular. Falando nisso, os pulos altos e lentos do Tekken 2 deram lugar a saltos mais baixos e rápidos, o que trouxe um aspecto mais realista ao jogo e deixou a execução dos golpes aéreos mais fácil. O Okizeme também sofreu melhorias significativas, porque os personagens passaram a se levantar mais rapidamente após serem derrubados com a introdução dos Tech Rolls e porque há mais opções de recuperação quando se está caído. Novos recursos defensivos também foram introduzidos, como os parries. Diferente dos reversals introduzidos no Tekken 2, os parries não servem como agarrões defensivos, mas eles deixam o oponente aberto para diferentes formas de punição. Os reversals ainda estão no jogo, mas para eles não ficarem tão fortes como eles eram no Tekken 2, agora é possível escapar deles em uma mecânica que ficou conhecida como Chicken, e já eu explico por que ela tem esse nome. Mas é lógico que a ofensiva de Tekken 3 ainda é muito boa, porque além de ser fácil fazer combos que tiram muito dano, novos tipos de ataque foram introduzidos, como agarrões laterais e alguns golpes feitos para desestabilizar a defesa do oponente. Outra nova mecânica ofensiva foi o Ki Charge, em que o personagem carrega seu Ki ao apertarmos os 4 botões de ataque ao mesmo tempo, fazendo com que seu próximo ataque ganhe propriedade de counter se acertar e tire um pouco de dano mesmo se for defendido. Além disso, Tekken 3 ainda tem alguns golpes secretos que não estão na lista de comandos, o que dá mais motivos para explorar os recursos de cada personagem. Todas essas novidades, somadas à locomoção mais rápida e fluida, fazem com que Tekken 3 seja mais dinâmico do que seus antecessores e do que a maioria dos jogos 3D de sua época. Eu acho que a única coisa que eu tenho a reclamar da jogabilidade de Tekken 3 é que ele tem uma das CPUs mais fáceis de toda a franquia, o que faz com que enfrentar a máquina nos modos de single player não seja muito desafiador, mesmo na dificuldade mais alta. Além das melhorias ao seu gameplay, Tekken 3 trouxe muitas novidades em seus personagens, graças à ousada decisão de fazer um avanço de 19 anos em sua história e trazer vários personagens novos, sendo alguns deles sucessores dos antigos, o que inclui o novo protagonista. Eu tô falando, é claro, do Jin Kazama, que foi um ótimo exemplo da evolução que Tekken 3 trazia, porque além de misturar os golpes do Kazuya e da Jun aos seus próprios ataques, ele veio com um design mais moderno para a época, que se tornou icônico instantaneamente graças à sua calça com estampa de fogo e sua tatuagem tribal, que é a coisa mais anos 90 que existe. Aliás, na arte conceitual dele dá pra ver que a ideia inicial da tatuagem era bem diferente, ainda bem que eles conseguiram um design mais único e ainda deram uma explicação na lore pra ela. A maioria dos outros personagens introduzidos em Tekken 3 também fizeram sucesso e se tornaram alguns dos mais populares da franquia até hoje, então deixa eu falar um pouco de cada um deles. Vamos começar pela Lin Xiaoyu, que trouxe um estilo de luta que mistura Baguazhang e Pigua Quan, com movimentos graciosos e evasivos. Assim como Lei, ela é uma personagem de Kung Fu focada em instâncias, mas eu acho ela mais fácil de usar. Já seu visual não é dos mais originais, tanto que quando eu a vi pela primeira vez, eu achei que ela era uma cópia da Chun-Li, especialmente quando ela tá usando a roupa azul. Felizmente, os golpes, a personalidade e a história dela são bem diferentes da sua concorrente do Street Fighter. Outro estreante foi Hwoarang, que luta Taekwondo e é o sucessor do Baek, sendo um personagem mais interessante que seu mestre em vários aspectos. Primeiro, porque seu design é mais marcante, desde seu doboque com corte diferente do tradicional até o seu visual de motoqueiro rebelde.
Além disso, as animações dos seus ataques são mais bonitas que as do Baek e sua ofensiva é mais imprevisível. Graças a seus chutes rápidos e variados, o Hwoarang se tornou querido e temido por muitos jogadores iniciantes, já que é fácil fazer golpes bonitos e rápidos com ele esmagando os botões de chute. Porém, quando o assunto é esmagar os botões, ninguém supera o nosso querido representante do Brasil, o Ed Gordo. Aliás, ele não veio sozinho, porque junto com o Ed também tivemos a estreia de Tiger Jackson como sua roupa alternativa. Apesar de serem considerados dois personagens distintos, o Tiger surgiu como um dos conceitos iniciais do Ed que foi descartado. Na minha opinião, o Ed foi o maior destaque de Tekken 3. Isso se deve, é claro, à sua capoeira, que foi a melhor representação da arte marcial em todos os jogos de luta até então. Para melhorar, o Ed é muito fácil de ser usado por iniciantes e, acima de tudo, contra iniciantes, porque seus strings de chute são facilmente emendados em diferentes instâncias e confundem quem não está acostumado a lidar com ele. Apesar de o Ed ter ficado com fama de personagem roubado, eu acredito que o sucesso dele ajudou a alavancar as vendas do Tekken 3, porque todas as revistas da época sempre faziam questão de falar dos seus golpes e porque, na minha experiência de quem foi criança na época, todo mundo conhecia Tekken como o jogo do capoeirista. Inclusive, eu acho que Tekken 3 foi um dos fatores que ajudou a capoeira a se espalhar pela cultura pop fora do Brasil nos anos 90. Falando em cultura pop, Tekken 3 trouxe mais personagens inspirados em personagens de filme, como Brian Fury. Na história do jogo, Brian era um policial que foi transformado em um ciborgue depois de quase morrer em uma operação, igual Robocop, mas as fontes oficiais se referem a ele como um replicante, que é o nome dado aos androides de Blade Runner. Inclusive, seu visual lembra muito do Roy Batty, que é o vilão do filme. Apesar das semelhanças físicas, sua personalidade é diferente, porque o Brian é um psicopata com uma risada sinistra que se tornou sua marca registrada. Já seu estilo de luta é o kickboxing, com alguns golpes herdados do Bruce, que ficou de fora do jogo, mas com uma série de ataques próprios que fazem jus à sua personalidade agressiva. Outra estreante em Tekken 3 foi a Julia Chang, filha de Michelle, e que tem exatamente o mesmo estilo de luta de sua mãe, sendo praticamente um clone dela. Na minha opinião, ela foi a novata mais sem graça do jogo, e ela me passa a sensação de ter sido criada só para substituir a Michelle por ela ter ficado mais velha. Inclusive, para reforçar a teoria de que os desenvolvedores estavam evitando mulheres mais velhas no jogo, eles explicam na história que a Nina e a Ana ficaram congeladas entre o Tekken 2 e o 3, o que pra mim foi uma desculpa esfarrapada para mantê-las jovens. Assim como a Michelle foi substituída pela Julia, Marshall Law foi substituído pelo seu filho, Forrest Law, que tem o mesmo estilo de luta de seu pai, mas que consegue ser uma homenagem ao Bruce Lee mais fiel, graças aos seus novos golpes com animações melhores. Outros sucessores são tão idênticos aos personagens antigos que eles mantiveram até os nomes deles. Esse é o caso do King, que era uma das crianças do orfanato do King anterior e que assumiu o manto depois da morte do King original, e do Kuma, que é filho do Kuma original. Pelo menos, o Kuma veio acompanhado da Panda, que tem exatamente os mesmos golpes dele, mas com um design mais fofinho e sua própria história, sendo a guarda-costas da Xiao Yu e o amor não correspondido do Kuma II. Ah, e apesar do novo nome, eu preciso relembrar que o Gunjack não é necessariamente um sucessor do Jack 2, e sim o mesmo robô que ganhou um novo nome depois dos upgrades que ele recebeu. E por que tantos personagens ficaram de fora? Bom, apesar de na vida real a maior probabilidade é que tenham tirado os personagens menos populares, na história do jogo é explicado que alguns deles foram derrotados ou até mesmo mortos pelo novo chefão do jogo, o Ogre, e aqui veio uma sacada divertida. O Ogre tem golpes de vários personagens do Tekken 2 que não voltaram no 3, e a explicação que arranjaram no jogo é que ele tem o poder de absorver as habilidades dos oponentes que ele derrota. Como eu disse no meu vídeo sobre a influência de JoJo's Bizarre Adventure em Tekken, seu design e essa habilidade tem muita cara de terem sido inspirados nos Pillar Man da segunda parte de JoJo. O Ogre também tem alguns ataques próprios, mas sua versão transformada, o True Ogre, tem ainda mais recursos únicos, como as habilidades de voar, soltar fogo e teleportar. Em relação ao design, o Ogre foi mais um passo de Tekken em relação a elementos mais sobrenaturais, e ele se tornou um chefão super marcante, ainda mais porque eu acho que ninguém esperava ver uma monstruosidade como o True Ogre quando jogou pela primeira vez. Um detalhe divertido da batalha contra o True Ogre é que sempre que o enfrentamos, o cenário fica todo preto. Quando eu era mais novo, eu achava que isso era só pra dar um clima mais sombrio pela presença do chefão, mas depois eu li em algum lugar que os elementos de fundo do cenário foram retirados por questões de desempenho, já que o True Ogre tem mais polígonos do que os outros personagens. Eu acho que é uma explicação plausível, mas eu não achei nenhuma fonte oficial confirmando isso. Não é só o Ogre que tem os golpes de outros personagens. Tekken 3 também introduziu o Mokujin, um boneco de madeira que copia os estilos dos outros personagens, trocando o personagem que ele imita a cada round. Eu sempre achei que jogar de Mokujin é uma ótima forma de exibir suas habilidades, meio que pra mostrar para seus amigos que você sabe jogar com todo mundo. E sobre o seu design simpático, ele também é referência a filmes de Kung Fu, tendo sido inspirado nos bonecos do filme Shaolin Wooden Man. A versão de PlayStation de Tekken 3 traz alguns personagens exclusivos que não estavam na versão de fliperamas, fazendo com que seu elenco tenha 21 personagens únicos no total, ou 23 se você considerar a Panda e o Tiger como personagens separados. Pra começar, a Ana ganhou seu próprio espaço como personagem separada da Nina, pois na versão de arcades ela era somente uma roupa alternativa, sendo acessada ao escolher a Nina com Start.
No PlayStation, ela ganhou seus próprios golpes, um novo modelo, uma foto melhorada na tela de seleção e finalmente passou a ter sua própria voz. Ou seja, foi a partir dessa versão que a Ana ganhou mais identidade própria. Além da Ana, Tekken 3 de PS1 trouxe o primeiro personagem convidado da franquia com a inclusão de Gon, o dinossaurinho dos mangás que estava fazendo sucesso no Japão na época. É engraçado que, como o jogo ficou mais famoso mundo afora do que o mangá, muita gente, assim como eu, demorou pra descobrir que o Gon não era um personagem original do Tekken. Aliás, eu super recomendo o mangá dele, que tem uma arte sensacional e consegue ser divertido mesmo sem nenhum diálogo. Mas voltando, o único problema do Gon é a falta de equilíbrio dele com o resto dos personagens, já que sua altura faz alguns golpes passarem por cima dele e seu alcance é curto, tornando ele um personagem meio difícil de usar efetivamente. Mas como eu gosto de dizer, nessa época havia uma preocupação maior em fazer personagens divertidos do que equilibrados, então pra mim a adição do Gon é totalmente bem-vinda. Além de suas propriedades esquisitas, o Gon ainda tem duas habilidades maravilhosas, que são soltar Pum e Fogo, sendo ambos unblockables rápidos. Para melhorar, o Gon tem uma certa invulnerabilidade ao fogo do True Ogre, recebendo menos dano e não sendo atordoado por ele. Aliás, todos esses personagens soltando fogo me lembram de um momento que envelheceu como leite. Pouco antes do lançamento da versão de PS1, o Hajime Nakatani, produtor de Tekken 3, deu uma entrevista à EGM na qual eles comentam que Tekken nunca teria bolas de fogo porque o jogo era focado em artes marciais de verdade. Mas gente, literalmente ao lado dessa frase já tinha uma foto mostrando o Gon soltando fogo. Imagina o que essa galera pensaria vendo o festival de poderes e exagero que Tekken se tornou com o passar do tempo. Apesar disso tudo, eu acho que nenhum personagem em Tekken 3 é mais bizarro do que o nosso terceiro exclusivo dos consoles, que é o Dr. Boskonovich, ou Dr. B para os íntimos. Primeiro, porque o maluco mal consegue parar em pé, e às vezes ele até dá o que parecem ser uns mini infartos. Segundo, porque o arsenal de ataques dele é ainda mais doido, graças a seus golpes com propriedades esquisitas e dos seus vários combos e counters que não estão na lista de comandos. Aliás, eu lembro que eu só fui saber da existência desses golpes secretos anos depois do lançamento do jogo, depois de ver um clássico vídeo no YouTube lá em 2006, o que me deixou surpreso com tanto que Tekken 3 ainda tinha coisas que eu não conhecia pra explorar. A única coisa chatinha do Dr. B é que ele é o personagem mais difícil de liberar, porque enquanto os outros personagens são liberados facilmente ao zerarmos o modo arcade, ele pode ser liberado de duas formas, que são zerando o Tekken Force 4 vezes e o derrotando depois de zerar pela quarta vez, ou jogando 800 batalhas no total. No meu caso, quando eu era criança, eu liberei ele sem querer fazendo as 800 batalhas de tanto que eu jogava, e só depois que eu perdi meu save e fui recomeçar tudo do zero, que eu descobri que tinha uma forma mais direta de liberar o velho. Até hoje eu não sei porque os desenvolvedores colocaram o Dr. B pra lutar de forma tão estranha, mas eu suspeito que o gameplay dele tem a ver com uma das ideias de personagens que foi descartado durante o desenvolvimento do jogo. Segundo Katsuhiro Harada, a equipe teve a ideia de fazer um salmão como personagem, e que ele só ficaria se debatendo no chão, mas que o plano foi deixado de lado porque eles imaginaram que os jogadores ficariam chateados ao gastar fichas escolhendo um personagem inútil. Eu acho que a ideia de fazer um personagem se debatendo no chão veio daí, e como o Dr. B é exclusivo da versão de consoles, nenhum jogador vai se sentir lesado por jogar com ele. Outro personagem que ficou de fora do jogo foi um louva-a-Deus gigante, que surgiu graças a um bug que deixava os personagens com os membros deformados durante o desenvolvimento. O Harada até deu uma segunda chance a esses personagens excluídos em 2013, com uma enquete no qual os fãs escolheram o personagem que estrearia no Tekken Revolution, mas infelizmente o louva-a-Deus e o salmão perderam para Elisa. Aliás, os dois animais não foram os únicos personagens que quase participaram de Tekken 3. Ao vasculhar os arquivos da versão de fliperama, é possível ver alguns resquícios dos personagens que foram excluídos, como arquivos de som e seus nomes. Shake, Insect, Junkazama, Kazuya Mishima. Até mesmo arquivos da Jun e do Kazuya foram encontrados, sendo que a Jun já tinha até o seu retrato para a tela de versos. Em 2010, o Harada confirmou que a Jun realmente estava cogitada para participar do jogo, mas que o Kazuya só tinha arquivos de texto porque ele era o protótipo do Jin. Além das inovações em seu elenco, Tekken 3 de PS1 trouxe novidades aos modos de jogo. Assim como em Tekken 2, ele começa com os modos Arcade, Time Attack, Survival, Versus e Practice. Além disso, o modo Theater é desbloqueado após zerarmos algumas vezes, e não precisa mais ser acionado por um código secreto como era no Tekken 2. Nesse modo, além de ser possível assistir a todos os finais que liberamos, também é possível ouvir as músicas do jogo e inserir os discos dos jogos anteriores para assistir aos filminhos deles. Tekken 3 também trouxe dois modos novos que quebraram a fórmula típica dos jogos de luta. O Tekken Ball mistura vôlei e porrada, porque para ganhar é preciso bater na bola e transferir o dano dela pro oponente, e caso ela seja rebatida, o dano que ela tira vai sendo acumulado, o que leva a momentos maravilhosos, como quando você acerta uma bolada com o dano máximo e o replay repete 1 milhão de vezes. Apesar de simples, o Tekken Ball é divertido para jogar casualmente com os amigos ou contra a CPU em sessões curtas, e é legal explorar os melhores recursos de cada personagem nele. Eu lembro que quando eu era criança eu me senti um gênio ao descobrir que dava para ficar na Pogo Stance do Yoshimitsu e rebater a bola automaticamente. Segundo Harada, a ideia que deu origem ao Tekken Ball era uma ferramenta de treino de combos no ar. Felizmente, o modo de treino vem com uma seção que ensina combos básicos, incluindo alguns juggles.
O outro novo modo foi o Tekken Force, que é um beat'em up. Ele só tem 4 fases, mas é um bom desafio para quebrar a rotina de só lutar em partidas de 1 contra 1. Meu maior problema com o Tekken Force é que, como ele usa o mesmo sistema de controles das lutas normais, às vezes a locomoção fica meio desengonçada, e o personagem nem sempre tá virado pro inimigo que você quer. Além de ter sido um dos motivos pelos quais o conteúdo de Tekken 3 se destacou na época, o Tekken Force deixou um legado engraçado. Como em todo bom beat'em up, no Tekken Force você recupera sua vida pegando comida do chão. Ao pegar os frangos espalhados pelas fases, o narrador fala Chicken. E por algum motivo, os desenvolvedores resolveram colocar esse som quando você escapa dos reversals na versão de consoles, e é por isso que essa técnica ficou conhecida como Chicken pelos jogadores. Todo esse conjunto de gameplay, personagens e modos extras já seriam o suficiente para tornar Tekken 3 um dos melhores jogos de luta de sua época, mas eu ainda nem falei da parte técnica dele. Primeiro, vamos falar do mais óbvio, que são os gráficos. Tekken 3 foi o primeiro jogo feito para Namco System 12, que foi uma versão melhorada da System 11, placa baseada no hardware do PlayStation que havia sido usada nos 2 Tekkens anteriores. Ou seja, ela é como se fosse um PlayStation 1 turbinado. Com essa potência a mais, Tekken 3 traz personagens com mais polígonos e detalhes do que seus antecessores. Já os cenários ganharam alguns elementos tridimensionais, apesar de ainda serem compostos principalmente por uma imagem ao fundo de uma arena infinita. Mas pra mim, o maior destaque do jogo são as animações dos ataques. Apesar de algumas delas terem sido recicladas dos jogos anteriores, os novos ataques são ainda mais bonitos, graças principalmente à captura de movimentos feita com artistas marciais reais, incluindo o mestre de capoeira Marcelo Caveirinha, o campeão de taekwondo Hwang Soo-il e a lenda do MMA e Wrestling Minoru Suzuki. Inclusive, a beleza dos golpes do jogo foi o principal fator para eu virar fã e ter preferido os jogos de luta 3D aos 2D desde aquela época. Elas também fizeram com que Tekken mantivesse a fama de ser um jogo realista, porque mesmo com muitos elementos fantasiosos, os golpes de artes marciais reais ainda eram super bem feitos. Para demonstrar a qualidade da captura de movimentos, o jogo possui um Wenbu, que é uma demonstração das técnicas de artes marciais dos personagens. Uma curiosidade divertida é que o nome desse tool de taekwondo que o Hwarang está fazendo é justamente o Hwarang, o que não é nenhuma coincidência. Além dos golpes, os animadores deram atenção a detalhes como as introduções antes das lutas, que não eram comuns em jogos 3D, e nas comemorações após as partidas, que podiam ser escolhidas dependendo do botão que o jogador aperta após ganhar. Outro detalhe que eu gosto muito é a movimentação da câmera, especialmente durante os grabs, que deram mais dinamicidade às lutas. Como eu tinha dito antes, o hardware dos fliperamas era mais potente do que o PS1, e por causa disso, a versão de PlayStation de Tekken 3 teve que fazer alguns sacrifícios gráficos, como reduzir um pouco a resolução e tirar os elementos 3D dos cenários. Mas a gente sabe que nos anos 90, o que mais chamava a atenção do grande público eram as cutscenes em CGI pré-renderizadas, que já eram chamariz de Tekken desde o primeiro jogo. Como era de se esperar, cada personagem tem um final ao zerarmos o modo arcade, mas alguns deles têm suas particularidades, como o final do Gon, que se passa em um loop infinito, o do Kuma, que tem uma continuação ao zerarmos com a Panda, o do Gunjack, que também tem uma continuação secreta se zerarmos com ele mais de uma vez, e o final da Xiaoyu, que é feito em animação tradicional 2D. Eu também demorei alguns anos para descobrir que o final da Ana é diferente nas versões japonesa e americana do jogo, porque eu cresci com a versão japonesa e só depois de experimentar a versão americana que eu vi que o filminho dela passou por uma pequena censura. Assim como os gráficos in-game, o salto de qualidade das CGIs foi absurdo. Por exemplo, olha o cabelo da Nina na abertura do Tekken 2 e compara com o cabelo dela ou do Lei no Tekken 3. E isso é só um detalhe, todo o conjunto de modelos, animações e iluminação é muito melhor do que nos jogos anteriores, o que faz com que as CGIs de Tekken 3 sejam algumas das melhores em todos os jogos do PS1. Eu até lembro de ver muita gente falando que as CGIs do Final Fantasy VII foram a coisa mais surpreendente quando o jogo foi lançado, e de eu ficar decepcionado quando eu as vi pela primeira vez, justamente porque eu tinha visto as do Tekken 3 antes. Isso mostra o quanto a tecnologia evoluiu rápido naquela época, porque era comum ver saltos em qualidade gráfica dentro da mesma geração de consoles, enquanto hoje em dia a gente está em um nível de fidelidade gráfica tão alta nos jogos que só é possível ver melhorias pequenas de uma geração para outra. Toda essa proeza gráfica veio acompanhada por uma direção de arte à altura. Sob a liderança de Yoshinari Mizushima, Tekken 3 manteve o padrão estabelecido nos jogos anteriores de trazer uma roupa casual e uma roupa mais típica de artes marciais para a maioria dos seus personagens. E dá pra ver que além de as roupas casuais serem mais características dos anos 90, as roupas de artes marciais também ficaram mais moderninhas. Eu já tinha falado das roupas do Hwarang e do Jin mais cedo, mas também é possível ver essa tendência nas roupas dos outros novos lutadores. Aliás, até a logo do Tekken 3 é mais moderna do que a dos jogos anteriores. Já os personagens antigos que merecem maior destaque pela modernização que eles receberam são o Yoshimitsu, que ganhou sua icônica roupa de alienígena e a katana que brilha como se fosse um sabre de luz, e o Gunjack, que deixou de parecer só um bombadão desproporcional e ficou com um visual de robô mais agressivo, apesar de que na versão de console é possível liberar o visual clássico dele. Alguns outros personagens também possuem roupas secretas.
Além do Jack clássico e do Tiger, é possível liberar uniformes escolares pro Jin e pra Xiao Yu, uma roupa amarela pro LoL, que é uma referência à clássica roupa que o Bruce Lee usa em Game of Death, e a roupa listrada da Ana, que foi desenhada por Mamoru Nagano, conhecido pelo seu trabalho em mangás de mechas, o que marcou a primeira participação de um artista convidado em Tekken. Já os cenários mantiveram um esquema parecido com o de Tekken 2, misturando elementos tradicionais, como dojos e templos, a locais mais modernos e urbanos. As arenas combinam bem com a identidade dos seus personagens e com a história do jogo, e algumas delas são compartilhadas entre os personagens iniciais e os secretos. Existe ainda uma arena extra compartilhada entre o Jin e a Xiao Yu. Se os enfrentarmos enquanto eles estão de uniforme, o cenário muda para a Escola Politécnica Mishima. A versão de PS1 conta com 2 arenas exclusivas, que são as fases do Gon e do Dr. B. Um detalhe legal é que alguns cenários possuem referências a outros trabalhos da Namco. A fase do Paul tem um grafite escrito Soul Edge ao fundo, e a da Xiao Yu se passa no Wonder X2, um parque de diversões da Namco que operou nos anos 90. Inclusive, é possível ouvir a musiquinha do parque na introdução da música da Xiao Yu na versão de arcades. Por falar em música, a trilha sonora é um espetáculo à parte. Mantendo a ideia de dar uma modernizada no jogo, a equipe comandada por Nobuyoshi Sano e Keiichi Okabe trouxe músicas do gênero Big Beat, que havia estourado nos anos 90, e citaram artistas como Chemical Brothers e The Prodigy como influências. Em uma entrevista ao site VGM Online, Nobuyoshi Sano conta que ele era muito fã de Chemical Brothers e que ele teve a ideia de usar o Big Beat para trazer uma atmosfera mais descolada ao jogo, trazendo riffs de guitarra e algumas músicas com a batida mais lenta. Uma curiosidade divertida é que alguns desses riffs podem ser ouvidos em outras músicas porque eles usaram samples em suas composições. Por exemplo, a música do Lei possui a mesma guitarra da música Steam da banda East 17, e as músicas do Ed e do Jin compartilham alguns trechos com a música Surf Punks do Conker's Bad Fur Day de Nintendo 64. Eu não consegui descobrir aqui quais foram os pacotes de sample usados no jogo para saber as origens exatas desses sons, então se alguém souber, dá um toque aí nos comentários. Além de formar um pacote bem coeso, as músicas de Tekken 3 combinam bem com seus personagens, exceto pelo fato de que a maioria dos personagens secretos dividem a mesma música na versão de fliperamas. Felizmente, na versão de PlayStation, eles ganharam suas próprias músicas. Assim como no Tekken 2, as músicas da versão de fliperamas e de PlayStation são diferentes, e é possível escolher entre as duas versões da trilha no menu de opções. Pessoalmente, eu prefiro as músicas da versão de PS1, porque além da maior variedade, eu acho as músicas dos personagens iniciais mais divertidas na trilha do PlayStation. Ainda falando de áudio, o design de som de Tekken 3 é mais exagerado do que o de seus antecessores, com sons de impacto mais explosivos e com cada movimento fazendo aquele barulho de vento bem evidente, típico de filmes de artes marciais. Wind. Quanto às vozes, infelizmente não tem muito o que comentar, já que os personagens praticamente só fazem sons durante as lutas, e o único diálogo em todo o jogo tá no final da Julia. I'll never let Heihachi get away with this. No, Julia, wait. Apesar disso, algumas vozes são marcantes, especialmente graças aos berros que os personagens dão quando eles são nocauteados. Fora isso, outra coisa que me chama a atenção é a voz do narrador. Enquanto a maioria dos narradores de jogos de luta da época se dividiam entre os que tinham voz mais animada ou macabra, Tekken 3 trouxe um narrador com um tom mais descolado. The King of Iron Fist Tournament. Enter the Tekken. Infelizmente eu não consegui descobrir de quem é essa voz, porque ela não tá nos créditos do jogo e nenhuma informação que eu achei online era confiável. You lose. Como eu tinha dito no começo, a versão de PS1 de Tekken 3 fez ainda mais sucesso do que a versão de fliperamas. Então, seria óbvio pensar que ela ganhou vários relançamentos assim como o Tekken 2, certo? Pois é, por algum motivo, esse não foi o caso, e Tekken 3 só teve 3 relançamentos oficiais depois do PS1. O primeiro deles foi em 2005, quando a versão de fliperamas de Tekken 3 veio como parte do modo Arcade History no Tekken 5 de PS2. Eu gosto muito dessa versão porque ela ficou fiel ao hardware original e ela é bem acessível, já que Tekken 5 é fácil de achar oficialmente e de ser emulado. Depois, a versão de PS1 foi relançada como parte do PlayStation Classic, que foi a tentativa fracassada da Sony de competir com os mini-consoles da Nintendo, lançado em 2018. Essa é de longe a pior versão de Tekken 3, porque os gênios que fizeram o PS Classic colocaram a ROM da versão europeia do jogo para ser emulada pelo console. Acontece que a versão europeia roda uma taxa de frames mais lenta do que as versões americana e japonesa, porque ela foi feita para o antigo sistema PAL das TVs europeias, que roda 50 Hz.
Como eu sou um colecionador doente por Tekken, eu comprei esse bendito hardware sabendo o que me esperava, mas é difícil engolir esse erro, principalmente porque tem outros jogos dessa coletânea que usam as versões americanas. É como se os desenvolvedores do PS Classic só tivessem pegado as ROMs aleatoriamente da internet na hora de fazer o console. Somente em 2025 que tivemos um relançamento decente de Tekken 3 de PS1, porque ele saiu para PS4 e PS5 no catálogo de jogos clássicos, podendo ser acessado por quem tem a versão Deluxe da PS Plus ou comprado individualmente. Essa versão roda em um emulador customizado para os consoles mais recentes da Sony, e traz alguns recursos como filtros de imagem e save states, além de uma resolução maior com anti-aliasing no talo. Minha única crítica é que eu queria que ela tivesse a possibilidade de ser jogada com os gráficos serrilhados originais para quem quisesse ter a experiência mais fiel ao original, mas tirando isso, essa é a melhor opção para quem quer jogar Tekken 3 legalmente hoje em dia. Agora, para quem quiser meios alternativos, a comunidade de emulação de Tekken 3 é bem ativa, sendo possível jogar a versão de PS1 com modo online e mods cosméticos. Ou seja, hoje em dia tá mais fácil do que nunca jogar Tekken 3, seja oficialmente ou não. Então se você chegou até aqui me ouvindo falar o tanto que ele é bom e ainda não jogou, vai jogar logo. Depois desse tempo todo elogiando o Tekken 3, eu preciso falar do seu legado. Assim que ele foi lançado, Tekken 3 já se estabeleceu como um dos maiores sucessos do PlayStation, sendo super elogiado pela crítica e vendendo mais de 8 milhões de cópias. Ele se manteve como o Tekken mais vendido de todos por muitos anos, e até agora ele só foi superado pelo Tekken 7, que teve um tempo de vida muito mais longo, com anos de suporte e DLCs. Com tanto dinheiro gerado para Namco, não é surpresa que a partir do Tekken 3, o Harada ganhou cada vez mais importância dentro da empresa, tendo sido o principal diretor dos jogos seguintes até o Tekken 5, depois se tornando produtor da série e depois chegando a ser líder da divisão de esportes dos jogos de luta e gerente de produção e desenvolvimento das propriedades intelectuais originais da Bandai Namco, cargos que ele ocupou até a sua saída da empresa no começo de 2026. O sucesso de Tekken 3 também ajudou a alavancar os jogos de luta 3D em geral. Podem reparar que depois dele, além de novos jogos de luta 3D terem chegado ao mercado, mais franquias de jogos de luta 2D também começaram a fazer spin-offs tridimensionais. O triste é que isso veio com uma rejeição das revistas e de grande parte do público casual aos jogos de luta 2D, que às vezes eram vistos como ultrapassados mesmo quando eles eram bons. Inclusive, uma coisa que eu tava refletindo enquanto eu fazia esse vídeo é que Tekken, Street Fighter e Fatal Fury tiveram a ideia de fazer um time skip e avançar a história com uma nova geração de personagens na mesma época, mas só Tekken 3 realmente fez sucesso com essa proposta. Eu acho que Tekken 3 ser um jogo 3D com ar de modernidade ajudou o público a aceitar mais facilmente o novo elenco, associado ao fato de que os personagens antigos do Tekken que ficaram de fora não eram tão populares e consolidados como os que foram excluídos no Street Fighter 3 e no Garou. E é claro, é muito mais fácil ficar investido nos novos personagens quando eles vêm acompanhados por filminhos em CGI top de linha que nos ajudam a entender sua história e suas personalidades. Eu acho impressionante que, mesmo sendo curtinhos e em sua maioria sem diálogos, os finais do Tekken 3 eram suficientes pra gente ter uma boa noção de qual era dos personagens. Tá certo que às vezes rolavam umas interpretações erradas, especialmente pra gente que era criança no Brasil nessa época, porque a maioria de nós só tinha o jogo pirata sem o encarte que contava a história com mais detalhes. Fora que a maioria de nós não manjava de inglês ou japonês pra entender o que estava escrito nele mesmo se tivesse acesso. Pra piorar, até as revistas de jogos da época traziam informações erradas às vezes, mas isso é um assunto que eu quero trazer mais a fundo em outro vídeo. Enfim, o que importa é que Tekken 3 ajudou os jogadores a se interessarem mais pelos seus personagens e pela sua lore, o que sempre foi visto como um dos pontos fracos dos jogos de luta em geral. Além do investimento em história, os modos extras de Tekken 3 aumentaram a expectativa do público quanto ao que esperar em jogos de luta de consoles. Na minha opinião, tanto Soul Edge quanto Tekken 3 foram pioneiros em relação à quantidade e variedade de conteúdos extras para os jogadores casuais, o que só melhorou nos jogos seguintes, especialmente nos jogos de luta 3D da sexta geração. O sucesso de Tekken 3 também fez com que ele se tornasse mais atrativo para quem queria jogar competitivamente. Tá certo que o jogo não era super equilibrado, especialmente graças aos personagens exclusivos da versão de PS1, mas ainda assim, a partir do Tekken 3, torneios passaram a ser mais frequentes. Inclusive, é possível achar alguns vídeos de campeonatos da época, que plantaram a semente do esporte que Tekken se tornaria nos jogos seguintes. Por último, eu queria falar do impacto pessoal que Tekken 3 teve pra mim. Meu primeiro contato com ele foi em 1998, quando eu tinha 6 anos. Eu tinha acabado de ganhar o PS1 e, como era de praxe na época, ele veio com alguns jogos piratinhas inclusos. Eu me lembro bem de estar na casa da minha avó com meu irmão experimentando os jogos e de ficar fascinado quando eu vi Tekken 3 pela primeira vez, especialmente porque antes a gente tinha um Super Nintendo e aquele era o nosso primeiro contato com jogos 3D. Ou seja, a gente não passou por aquela transição de ter jogado os primeiros jogos mais rudimentais do início da era do PS1 e já começou com um dos melhores jogos da plataforma. Tekken 3 virou meu jogo preferido quase instantaneamente, e eu fiquei obcecado. Além de ser o jogo que eu mais jogava, eu tentava comprar qualquer revista que falasse de Tekken, desenhava os personagens nos meus cadernos, ou criava personagens que eram plágios descarados deles, e até me matriculei em aulas de capoeira pra lutar que nem o Ed. Com o tempo, essa paixão por Tekken fez com que eu ficasse cada vez mais fã de jogos de luta, sempre procurando por outros jogos que tivessem personagens e ataques tão bonitos.
É lógico que eu já jogava os clássicos da Capcom e Mortal Kombat antes de conhecer Tekken, mas graças a Tekken 3 eu passei a experimentar todos os jogos de luta que eu via pela frente, especialmente os 3D, e mesmo jogando outros jogos de diferentes gêneros, eu sempre voltava pro Tekken entre um jogo e outro. Além disso, como levaram alguns anos até eu ganhar um PS2, eu acabei jogando tanto no PS1 que isso me fez ir atrás do Tekken 1 e 2 para conhecer as origens do meu jogo preferido. E é claro, com o passar do tempo, eu fui jogando todos os jogos da série, e até passei a colecionar tudo de Tekken que eu encontrava pela frente, desde os jogos principais até os spin-offs, bonecos, pôsteres e até qualquer jogo aleatório que tenha um personagem de Tekken como convidado. E mesmo conseguindo juntar todos os jogos originais depois de todos esses anos, eu ainda guardo meu CDzinho pirata de Tekken 3 pela memória afetiva. Junto com Dragon Ball, Tekken 3 foi um dos responsáveis por eu ter crescido como fã de tudo envolvendo artes marciais, como filmes, animações, jogos e luta livre. Basicamente, ele foi o jogo que me tornou gamer e a maior influência para eu ir atrás de outras nerdices. Eu até fico um pouco com vergonha de falar o quanto que um produto comercial moldou a minha identidade, mas o fato é que Tekken 3 é uma parte integral de quem eu sou hoje. E assim, eu entendo que tem coisas da nossa infância que a gente olha depois de um tempo e percebe que só gostava daquilo por ser criança mesmo, mas mesmo tentando deixar o viés de lado, eu acho que Tekken 3 tem todos os requisitos para ser considerado um dos melhores jogos de todos os tempos. Então, como esperado, é nessa categoria que ele vai ficar aqui no Quebra-Pau Index. Tekken 3 e Tekken 5 dividem meu coração como meus jogos preferidos, mas por mais que Tekken 5 seja tecnicamente superior em todos os aspectos, o carinho que eu tenho por Tekken 3 é algo que supera qualquer especificação técnica. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que eu exagerei demais nos elogios ou concordam que Tekken 3 é uma obra-prima? E qual jogo teve maior valor pessoal pra vocês? Digam nos comentários e também sugiram qualquer outro jogo que vocês queiram ver aqui no canal. E como sempre, se vocês forem novos por aqui, deixem um like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. Vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima!